Olá, boa noite. O TN2 começa mostrando a realidade da maioria dos capixabas, trabalhar para colocar comida na mesa. O preço dos alimentos está tão alto e a defasagem do real também, que hoje quem recebe um salário mínimo desembolsa metade do valor para levar alimento para casa. Uma luta diária, como o da família da Jéssica. Na geladeira, ovos, água, panela de feijão do almoço, na despensa o básico e, graças a Deus, chegou mais um pouco para compor. É assim, com o básico, que a Jéssica e a família vivem. Na realidade, sobrevivem, né? Porque com o preço da cesta, é abrir mão de algumas coisas para não deixar faltar o que comer. A última vez que eu comprei roupa, já tem uns 3 anos. A única comemoraçãozinha que a gente fez esse ano foi só um bolinho mesmo, que foi pro Carlos Henrique, porque ele viu o amiguinho que fez aniversário também. Foi a única. Fora isso, a gente não comemora nem Dia das Mães, a gente faz churrasco. Carne? Tem que ficar de olho na promoção. E quando dá vontade de comer alguma coisa diferente, ela recorre à criatividade. Uma torta de liquidificador. Faz uma torta de liquidificador, bota bastante cenoura, bastante milho para dar aquela rendida, usa bastante o trigo, aí que a gente faz uma receita diferente, né? Aqui na casa da Jéssica, além dela, moram mais 4 pessoas. Os 2 filhos pequenos, a irmã que é adolescente e o marido. Ele é o único que recebe, que tem um salário mínimo de R$ 1.100. Gente, mas segundo uma pesquisa de um departamento que realiza estudos socioeconômicos, o salário mínimo ideal para um brasileiro seria de R$ 5.300. É isso mesmo, isso que você ouviu, R$ 5.300. Com esse salário, aí sim o brasileiro ia poder conseguir aí tirar pelo menos de 35% a 40% do valor para conseguir gastar com uma cesta básica e o restante, lazer, esporte, saúde. A cesta básica do estado está saindo em média por R$ 610. É a quinta mais cara do país. Se você ganha um salário mínimo, R$ 1.100, não sobra nem 500 para o resto do mês. Ou seja, não dá para comprar outra. Outra comparação? O capixaba trabalha em média por 15 dias para poder, aí sim, comprar a tal da cesta só com itens básicos. Mas afinal de contas, por que o preço do arroz, do feijão, da farinha, do fubá, do que é básico, subiu tanto? É estranho, mas tem uma explicação. O motivo disso é que houve um aumento da taxa de câmbio desde 2020, no final de 2020 em diante. A maioria das commodities, que são os alimentos, está na base dos alimentos que nós usamos, arroz, feijão, café, açúcar, milho, todas essas mercadorias são cotadas em dólar. Quando a taxa de câmbio sobe, o preço delas em real, dentro do país, sobe. E sobra pra gente. Com o dólar lá em cima, o produtor quer lucro, vende caro pro exterior. E o que sobra por aqui, vai lá pras alturas também. Os exportadores ficam mais instigados a vender para o exterior do que vender no mercado interno. A exportação reduz a oferta doméstica do produto, que ajuda a pressionar mais ainda o preço. Para quem entende do assunto, falta mais organização financeira dos governos estaduais para abrir mão de alguns impostos que deixaria tudo mais em conta para a população. Poderia ter um atenuante se reduzisse o ICMS que incide sobre os produtos da cesta básica. E a consequência é para as pessoas que ganham menos, que têm um salário menor, que não tiveram aumento de salário, naturalmente, porque a economia também não está crescendo, então estão tendo o que está passando dificuldade, porque o salário não está acompanhando o ritmo do aumento dos preços. Pois é, mas mesmo diante das dificuldades, a Jéssica, gente, é só simpatia, sorriso no olhar e não fica cabisbaixa não. Ainda compartilha quando pode com o próximo. Eita exemplo, hein? Aí dei 5 quilos de arroz, macarrão, café. O que eu tinha na despensa, eu falei, um pouco com Deus é muito, então vamos dividir. Às vezes as pessoas veem a gente rindo, brincando, e acham assim que a gente não passa por esses momentos difíceis, assim como os outros, né, têm passado. A única coisa que eu faço aí falar é assim, muito obrigado, pelo menos eu tenho arroz, tenho feijão, tem gente que não está tendo nem isso. Gente, é assim que o brasileiro, o capixaba, que passa dificuldade sobrevive, né, com a solidariedade, com a fé, porque realmente está difícil
ainda mais agora no período de pandemia. Bom, vamos falar agora de violência. O menino Paulo Antônio, de 8 anos, foi espancado pelo padrasto até a morte. É a conclusão da Polícia Civil. Esse caso aconteceu no mês passado, no Morro do Romão. Espancado até a morte. Essa foi a conclusão do laudo da perícia que apontou a causa da morte do menino Paulo Antônio Marinho, de 8 anos. O crime aconteceu no dia 2 de abril, no Morro do Romão, em Vitória. O principal suspeito é o padrasto da vítima, identificado como Davi Moraes, de 23 anos. Ele está foragido. O inquérito do homicídio foi concluído nesta quarta-feira. Os laudos periciais, no caso, especificamente o laudo de exame cadavérico, indicou que essa criança sofreu inúmeras lesões. O exame tanto externo quanto interno demonstrou que essa criança foi agredida por diversas formas. E as investigações demonstraram que o crime foi cometido pelo padrasto da criança. No dia do assassinato do menino, nós encontramos com familiares dele no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, em Vitória. A mãe parecia não acreditar na perda do filho. No dia 2 de abril, pela manhã, a mãe de Paulo contou que levou o filho de 5 anos ao médico. E quando voltou para casa, perguntou ao marido onde estava Paulo. Ele disse apenas que o menino estava no quarto dormindo. Ela foi até o local, tirou o lençol de cima dele e percebeu que o filho estava desacordado e com vários hematomas pelo corpo, principalmente pelo pescoço. Ela questionou o companheiro, que ficou calado. Paulo chegou a ser levado ao hospital infantil, mas estava sem vida. Já o irmão, na época, também teve a suspeita do padrasto ter machucado o menino. Essa mãe saiu cedo com o filho mais novo, levou ele até o hospital, onde ele tinha uma consulta já agendada, porque ele tinha quebrado a perna, na realidade. Exatamente. E não ficou comprovado no inquérito que esse fato tenha sido em decorrência de agressão do padrasto. Após a confirmação da morte de Paulo, o padrasto fugiu e ainda não foi localizado. No dia, alguns boatos surgiram, dizendo que o suspeito tinha sido morto, mas a polícia não confirma. Houve indicação, inclusive, do local onde ele poderia ter sido enterrado. A equipe da delegacia fez incursões no local. Nós não encontramos nenhum vestígio de que esse homem pudesse ter sido enterrado lá no local indicado. Até que se prove o contrário, ele é considerado para a polícia foragido. O padrasto foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por tortura e impossibilidade de defesa da vítima. Susto em Vila Velha. Um caminhão passa, em seguida um trailer atinge a portaria de um prédio. Esse acidente aconteceu hoje cedo na orla da Praia da Costa. Por sorte, não havia ninguém passando na calçada, nem na portaria, que funciona de maneira remota. Um engenheiro foi preso em Vila Velha acusado de clonar cartões de crédito. Ele usava os cartões para fazer compras em sites online. Na casa do engenheiro de 45 anos, que não teve o nome revelado, a polícia encontrou máquinas de cartão de crédito, celulares, chips telefônicos e uma arma falsa. O suspeito ainda tentou se desfazer de algumas provas quando a polícia chegou, jogando notas fiscais no vaso sanitário e cartões pela janela. O engenheiro é acusado de aplicar golpes em um grande site de compras online. A pessoa demorou a abrir a porta, a polícia, utilizando-se do uso progressivo da força, arrombou a porta da residência da pessoa e lá dentro visualizamos vários papéis dentro do vaso sanitário, ou seja, o suspeito, o investigado, estava tentando se desfazer das provas e também cartões de créditos jogados pela janela. Depois foram devidamente recolhidos. Segundo a polícia, o suspeito usava cartões clonados e nomes falsos. Os investigadores acreditam que ele revendia os produtos comprados e ficava com dinheiro. Ele residia, num condomínio com vários apartamentos, vários moradores. Esse prédio tinha um grupo que vendia e trocava coisas, obviamente de forma lícita. Só que ele se aproveitava disso para fazer a venda também desses produtos adquiridos ilicitamente. Então, a gente obteve informações até de moradores, de pessoas que vivem no condomínio, que ele frequentemente fazia oferta desses produtos nesse grupo de WhatsApp. Possivelmente também os produtos ali não tinham a origem lícita. O engenheiro disse à polícia que trabalhava com vendas e negou ter cometido o crime. Ele foi preso por falsificação de cartão de crédito, encaminhado ao centro de triagem de Viana. A gente localizou uma vítima dele. Ela compareceu na delegacia e não sabia que tinha um cartão clonado no nome dela. Só saberia posteriormente, ou recebendo a fatura, ou com o nome dela sendo negativado nos órgãos de proteção de crédito. O engenheiro já está no centro de triagem de Viana.
Um caminhoneiro morreu em um acidente na BR-101, na região de Xuri, em Vila Velha. O caminhão saiu da pista e caiu uma ribanceira às margens da BR. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro morreu ao desviar de uma caçamba carregada de sucatas de ferro que se soltou de um outro caminhão e estava na pista. O caminhoneiro saiu da pista e foi arremessado para fora do veículo durante o acidente. Hervídio Valoto tinha 53 anos. O motorista do outro caminhão não teve o nome divulgado e ficou em estado de choque. Vitória é uma das poucas capitais do país que tem um Museu do Negro. Hoje, no dia que marca o fim da escravidão, o museu completa 28 anos. 28 anos em que ainda se precisa falar sobre o preconceito racial. Reflexão é a palavra, luta é a ação. No dia 13 de maio de 1888 acontecia a abolição da escravatura. Na realidade, só mais uma parte da história do racismo no país vestida de liberdade. Feio, sujo, duro, embaraçado, mal cuidado. Você sempre me fez acreditar nessa versão. Artista mulher negra. A Leia só mostrou um dos pilares do racismo no nosso país. Eu falo dessa poesia sob a perspectiva da aceitação. Aceitação do cabelo negro. Empoderamento do cabelo negro. Da estética negra, principalmente da estética feminina negra. É importante falar desse tema porque o cabelo sempre foi um tabu pra gente. Nosso cabelo sempre foi comparado a um cabelo padrão social, padrão liso. O texto da atriz foi apresentado no Espaço Negro, um dos poucos museus no Brasil destinado a manter a identidade, a cultura e a luta negra, o Mucane. A gente é uma das poucas capitais brasileiras que tem, e já há 28 anos, né? Foi iniciativa na época do governador Albino Azeredo, que era negro. Até hoje a gente vê que pouco se evoluiu, né, em relação a isso, porque é um exemplo muito positivo que visa preservar, conservar as nossas raízes, a identidade afro-brasileira. Completando 28 anos, o espaço que reforça o valor da cultura, da identidade negra, vai ser restaurado. A comemoração é com programação especial. Hoje a gente tem o show do Tunico da Vila, o ponto alto aí é o artista, né, mais famoso que a gente tem. E amanhã a gente conclui também com uma apresentação bem bacana. Mais do que um espaço para poder falar sobre a identidade, a cultura e a luta do povo negro, o Museu Capixaba do Negro, aqui no Espírito Santo, ele é mais do que isso. É um espaço para lutar contra o racismo estrutural que ainda existe no nosso país em pleno 2021. No Brasil, no ano de 2020, houveram 11 mil denúncias de injúria racial e 1.200 denúncias do crime de racismo. É importante diferenciar os dois tipos penais. Enquanto a injúria racial consiste numa ofensa à honra em razão da raça, etnia, no crime de racismo se atinge uma coletividade. É quando eu proíbo ações, é quando eu causo impedimentos, quando eu discrimino uma integralidade da raça. O dia também é da denúncia contra o racismo e, mais uma vez, ele existe, está enraizado, estruturado, não é mimimi. O racismo nos fere de todas as formas, na impossibilidade de acesso a emprego, na impossibilidade de acesso à educação, nos fere de uma forma física, que é a morte, onde nós temos 69% das crianças e adolescentes assassinadas nesse país são negras. A gente pode falar do racismo no ponto salarial. O salário do negro nesse país é de R$ 1.608, enquanto de uma pessoa branca é de R$ 2.796. Em 2021, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, falar e lutar contra o racismo é lutar para que de fato a liberdade do negro aconteça e almejar que um dia, de verdade, não exista mais diferenças. Até porque somos todos iguais. A programação cultural do Museu do Negro acontece online. É só acessar o canal do YouTube da Prefeitura de Vitória. O show hoje é a partir das 9 da noite. No retorno do TN2, você vai ver a ação de voluntários que ajudam famílias que estão passando fome. É um instante só. Estamos de volta, hora de atualizar as informações da pandemia no estado. Vamos começar pela vacinação contra a Covid-19. Vamos ver aqui no painel vacina. Até o momento, 776.449 pessoas receberam a primeira dose e 283.559 receberam a segunda dose. Com relação aos casos de Covid nas últimas 24 horas, 41 pessoas perderam a vida, 1.400 novos casos foram registrados, isso de ontem para hoje.
No total, vamos ver aqui o painel Covid, o Espírito Santo tem 10.111 mortos, 455.400 casos confirmados e o número de recuperados é de 428.672. Olha, nesse período de pandemia, tem faltado comida na mesa de diversas famílias aqui no estado. Imagina só, gente, dar água com fubá para o filho porque ele está chorando pedindo comida. A Eliandra passou por isso e a situação só mudou graças à solidariedade. Olhos encharcados pelas lágrimas, pelo sofrimento, pelas dificuldades e até mesmo pela fome. A criança assim, chorar querendo pão, um biscoito, um leite, é ruim pra mim, assim, como mãe, né? Minha filha chorando muito, querendo as coisas, ainda mais de manhã. Eu preparava um fubá com água pra ela. Leandra é mãe da pequena Carol e da ainda mais pequena Eduarda. Os últimos meses não foram fáceis para elas. Até que a solidariedade ajudou a ocupar o espaço da vulnerabilidade. Vem a pandemia, né? Desemprego. Então, eu agradeço o SOS Bebês por estar me ajudando. Eu vou falar baixinho porque, a Duda, a Eduarda, tá dormindo. Tá aqui, dormindo o sono dos justos, o sono dos anjos, nesse conforto todo. E não é à toa, é porque não tem muito tempo chegou uma baita ajuda por aqui. Ajuda que foi a responsável por toda essa tranquilidade. Se a vida é a arte do encontro, Eliandra e Maria Carolina se encontraram. Uma queria ajudar, a outra precisava de ajuda. Nasceu então há 2 meses a iniciativa SOS Bebês. Hoje a gente consegue fazer esse trabalho. Nós recebemos todos os tipos de doação, desde berço, banheira, porque essas coisas ajudam. Colchão para berço, roupa de cama. A pessoa não tem o que comer, ela vai ter uma roupa de cama para proteger o seu filho das bactérias? Não tem. Então, assim, a gente faz questão de entregar tudo lavado, esterilizado, passado, para que as pessoas, às vezes, muitas das famílias que ajudamos não têm água em casa, encanada. Em Terra Vermelha, por exemplo, as famílias que a gente ajuda não tem nem água nem luz. A Carol promoveu uma rede com amigos e conhecidos e também desconhecidos para levar ajuda às mamães e aos pequenos. Comida, leite, fralda, roupinha e esperança. Uma ajuda que tem como propósito levar mais dignidade aos bebês e às mãezinhas. Eu só vou me sentir realizada quando eu perceber que esses bebês cresceram daqui a uns anos e se tornaram pessoas melhores. Mas hoje eu me sinto grata, óbvio, mas eu sinto que o mundo precisa um pouco mais. Se a vida é a arte do encontro, aqui o encontro também é entre a solidariedade e a gratidão. Peço que sejam voluntários, que doem, sabe? Porque nós, ainda mais da comunidade, precisa muito de doações. E você quer ajudar nessa corrente de apoio? Está aí o Instagram do projeto que está aberto a todo tipo de doação. Anota, ajude a fazer parte dessa rede do bem. A seguir, cascavel e jiboia são encontradas em uma casa em Vila Velha. O homem criava os animais por lazer. Já. Uma cascavel e uma jiboia foram resgatadas da casa de um homem em Vila Velha. Ele disse para a polícia que criava serpentes por lazer. As cobras foram encontradas pela Polícia Ambiental no bairro Ilha das Flores após uma denúncia anônima. Os animais eram mantidos em cativeiro sem autorização do IBAMA. O responsável disse que aprecia a espécie, por isso decidiu manter as serpentes como animais de estimação. O homem, que não teve a identidade revelada, assinou um termo de comprometimento a comparecer diante de um juiz. Os animais foram recolhidos e encaminhados ao IBAMA. Bom, a gente encerra o TN2 de hoje deixando um grande abraço para o Jorge, que é vigilante do Museu do Negro em Vitória. Ele disse que não perde um TN2. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Obrigada a todos vocês. Uma boa noite e até amanhã.